Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o maior fundo imobiliário de base 10 com respeito a cotistas, o MXRF11. O seu relatório gerencial saiu ontem à noite, então vem aqui nos atualizando sobre como está a situação do fundo. E também a gente consegue ter uma noção, por meio do relatório gerencial, como é que o fundo vai conseguir se desempenhar durante esse ano de 2025, já que ele é um fundo de papel, tem seus indexadores, CDI, IPCA, então a gente consegue ter uma noção se o fundo vai conseguir manter seu patamar de rendimentos, ou aumentar, ou se não diminuir. Então, se você é investidor do MXRF11 ou se pensa em investir nele, fique comigo aí até o final desse vídeo. Lembrando que o MXRF11, nesse momento, está sendo negociado aqui a R$ 9,00. A última vez, salvo engano, foi início de 2023, quando ocorreu aquela situação lá com a CVM, um impasse que ocorreu entre eles, e a cotação do MXRF11 caiu bastante. Chegou a ser negociada temporariamente durante uma semana aproximadamente, abaixo dos R$ 9,00. Porém, logo depois se recuperou, subiu bastante. Como vocês sabem, vocês que acompanham aqui os meus vídeos, o MXRF11 em 2024 chegou a custar R$ 11,00 por cada cota. E agora está aqui abaixo dos R$ 9,00. Então, um preço realmente muito interessante. Além disso, também podemos notar aqui pela cotação, se pegarmos a cotação dos últimos 5 anos, observem só como esse atual é um dos menores preços que o MXRF11 já foi negociado nos últimos 5 anos. Então, pelo menos na minha visão, uma excelente oportunidade de investimento. Além disso, ele está aqui com um dividend yield próximo de 13%. Essa queda tem contribuído, para que seu dividend yield aumente e seu VP atualmente está de 0,99. Além disso, podemos notar também que o fundo tem uma excelente liquidez média diária, uma das maiores na Bolsa de Valores, até por ser o maior fundo imobiliário com respeito ao número de cotistas, ultrapassando aqui 1.250.000 investidores. E também, por ser de base 10, tem um valor muito acessível para negociação. Aqui podemos ver também que seu preço justo seria os R$ 9,07, lembrando que agora está a R$ 8,98, e seu último rendimento pago aqui menciona que foi 9 centavos por cada cota. Deixa eu só ver se foi esse valor mesmo, que o site tem o costume aqui de arredondar. Exatamente, foi 9 centavos por cada cota, sendo que nas últimas distribuições ele vinha pagando aqui 10 centavos por cada cota. Além disso, o MXRF11 ele tem um patrimônio atual aqui próximo de R$ 4 bilhões. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, considerar os principais pontos sobre o MXRF11 correspondente aí ao mês de dezembro de 2024. Aqui ele menciona o seguinte, que o fundo visa a alocação de 80% do seu patrimônio líquido em CRIs, que atualmente é o seu principal investimento. Ele também tem como objetivo aqui 20% do seu PL em permutas financeiras, que possuam uma boa rentabilidade. E além de operações de FIIs com características de CRIs. Então, nesse 20% ele coloca aí cotas de outros FIIs e também permutas financeiras. Com respeito a algumas movimentações que ocorreram no fundo durante esse último mês, ele menciona aqui que ele investiu aqui um pouco mais de 231 milhões em novas operações CRIs. Porém, ele não menciona se foi indexadas ao índice IPCA ou se foi indexada ao índice CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona com respeito os seus rendimentos auferidos, segundo o regime de caixa, foram de 10 centavos por cada cota, que correspondeu aqui a 43,73 milhões de reais. Esse foi o valor de 10 centavos, foi o valor que ele pagou durante o mês de janeiro, lembrando que ele pagou em janeiro o que ele gerou durante o mês de dezembro. E como ele diminuiu seus rendimentos para esse mês de fevereiro, então esse pagamento que vocês vão receber agora em fevereiro corresponde à sua receita do mês de janeiro. Ele menciona aqui nesse relatório gerencial que no final de dezembro ele tinha aqui como reserva acumulada 13,78 milhões de reais, o que representa aqui um pouco mais de 3 centavos por cada cota. Aqui no seu demonstrativo financeiro referente a dezembro, podemos notar que ele gerou um pouco mais de 48 milhões de reais. As despesas somaram um pouco mais de 3 milhões de reais, então no final ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir um pouco superior a 45 milhões de reais. E o valor que ele distribuiu foi de 43.732.000 reais. Então durante dezembro ele gerou uma receita maior do que o valor que ele distribuiu. Então mesmo com o resultado acumulado, o fundo ele acabou diminuindo seus rendimentos durante esse mês de fevereiro. Vamos ver se no próximo relatório gerencial a gestão ela menciona por qual motivo que houve
esse rebaixamento aí dos seus rendimentos. Descendo aqui, pessoal, podemos ter uma noção de como é que o MXRF11 atualmente ele está investindo o seu patrimônio. Então, 80,3% do seu patrimônio está investido em CRIs, que é seu carro-chefe. Ele também investe aqui um pouco mais de 10% em cotas de outros FIIs, 6% em permutas financeiras e 3,3% está disponível em caixa para futuros investimentos. E também podemos notar que ele usa aqui o índice IPCA e o índice CDI como indexador dos seus CRIs. Correspondente ao CDI, ele tem uma taxa média aqui de 2,93% e com respeito ao índice IPCA, uma taxa média de 9,24%. Então podemos notar que não são taxas exageradas, né? Aquelas taxas mais arriscadas, de operações mais arriscadas em CRIs. Tem um risco aí de baixo para mediano. Lá no book de CRIs a gente consegue ter uma noção melhor, depois eu vou analisar. Falando um pouquinho mais sobre seus indexadores, seus dois principais, que é o IPCA e o índice CDI. Aqui podemos notar que nas suas operações CRIs, ele usa o índice BCA em um pouco mais de 81% dos seus CRIs e um pouco mais de 18% dos seus CRIs ele usa aqui o índice CDI. Então, como existe a grande expectativa do índice PCA durante esse ano 2025, ele superar a meta de teto, que é estabelecida ali pelo governo a 3% ao ano, a expectativa é que ultrapasse 5%, então podemos esperar aí que o MXRF11 ele consiga aumentar os seus rendimentos durante esse ano de 2025. Além do IPCA, ele também tem ativos indexados ao CDI. Como vocês têm acompanhado, a taxa Selic ela vem aumentando no decorrer dos meses, né, devido nas reuniões do Banco Central. A expectativa atualmente está de 13,25%. A próxima reunião, a expectativa é aumentar mais 1%, então vai para 14,25%. E alguns analistas falam que a expectativa até final do ano é 15% ou até mais. Tanto pelo índice IPCA como pelo índice CDI, o MXRF11 ele será beneficiado devido a essas elevações. Aqui também podemos notar o segmento de atuação dos seus devedores. Então, a maioria das empresas que são devedoras do MXRF11 tem atuação no segmento imobiliário residencial, no caso construtoras, e também empresas aqui de varejo alimentício, de varejo e de shopping. Então, esses são os setores de atuação dos seus principais inquilinos atualmente. Aqui a gente pode ver o book de CRIs, de todas as operações CRIs que o MXRF11 tem atualmente, que estão em andamento. E um ponto interessante é que o fundo ele não tem concentrações. Nota-se que o devedor que ele tem maior exposição é nesse primeiro, com um PL de 5,36%. Porém, todo o restante está inferior a essa porcentagem. E como eu havia falado, ele tem ativos aqui mais arriscados e ativos relativamente mais seguros. Podemos ver aqui, ó, com um ativo mais arriscado, esse daqui, de IPCA mais 10,80%. Porém, podemos notar outros ativos menos arriscados, com uma taxa menos arriscada de IPCA mais 7,75%. Um pouco mais embaixo aqui, ó, se descermos, podemos notar novamente, ó, operações relativamente muito mais seguras, IPCA mais 5,41%. E ao mesmo tempo notamos operações mais arriscadas, IPCA mais 11.000%. Então o MXRF11 ele tem sim operações relativamente mais arriscadas, porém é a sua minoria, como eu percebi aqui, não é um fundo arriscado para se investir. As taxas também de CDI ó, são relativamente bem seguras também. Aqui notamos ó, que somente em CRIs ele tem um pouco mais de 3,5 milhões de reais investidos. Já com respeito a cotas de fundos imobiliários que atualmente ele investe, ele tem um pouco mais aqui de 450 milhões de reais investido em cotas de outros fundos imobiliários, e esses daqui são os ativos que atualmente ele tem. Para ser sincero, eu não gosto muito aqui de alguns ativos que o fundo ele tem uma maior exposição, tirando aqui o HGRU11, que eu acho um baita fundo, o GARI 11, que é um bom fundo imobiliário, e também o MANA 11, que vem apresentando um trabalho interessante. De restante aí, eu não vejo bons fundos que o MXRF11 ele tenha. Se você quiser ter uma noção maior de todos os fundos imobiliários que o MXRF11 investe, você pode vir aqui no site Investidor 10, quase aqui na metade da página, você pode notar todos os ativos que o fundo ele tem em posição. E não é uma quantidade muito grande, então o MXRF11 não tem aí uma variação muito grande com respeito a fundos imobiliários que ele investe. E por último aqui tem suas permutas financeiras, né, que são operações aí que o fundo ele também realiza.
Se descermos um pouquinho aqui, ele menciona que ele tem um pouco mais de 268 milhões de reais investidos no seu book de permutas financeiras. E ele menciona aqui também um ponto interessante, ó. Vale salientar que na estratégia de permutas financeiras, o fundo figura como permutante financeiro de projetos, todos localizados em bons bairros de São Paulo. Ele também fala que vale ressaltar que, na visão do gestor, a estrutura de investimento permite que o fundo se beneficie dos altos rendimentos do setor, mitigando os principais riscos dos projetos. Então, essa é uma outra maneira que atualmente o MXRF11 ele investe. Então, pessoal, de modo geral, não tem nada de errado acontecendo aí com o MXRF11. Sabemos que os fundos imobiliários, de modo geral, têm caído bastante a sua cotação. Isso também ocorreria com o MXRF11, porém a qualidade do fundo continua a mesma, continua aí fazendo seus investimentos, os devedores pagando direitinho, e o fundo tem expectativa, como eu mencionei, de pagar um rendimento muito maior durante esse ano 2025, já que ele está indexado ao índice PCA e também ao índice CDI. Então, se você é investidor do MXRF11, não precisa se preocupar com respeito a essa questão das quedas. Sabemos que isso daqui é renda variável, e por se tratar de um fundo imobiliário de papel, tem a questão da remarcação. Então, isso acaba afetando o valor patrimonial do fundo. Porém, a partir do momento que o índice PCA ele ficar mais controlado, ficar abaixo do preço teto, o valor patrimonial do fundo ele voltará a subir e, consequentemente, a sua cotação também voltará a subir. Devemos lembrar que o preço dos fundos imobiliários de papel, a sua grande maioria, ele acompanha o seu valor patrimonial. Então, se o valor patrimonial cai, o preço cai, e se o valor patrimonial sobe, o preço também ele vai subir no decorrer do tempo, beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.